para mais um devocional juntas. Glória a Deus por esse propósito. Estou muito, gente, mas estou muito feliz mesmo de fazer, porque eu sei que Deus me chamou para isso e Ele me chamou para servir vocês. O meu papel, o meu propósito é ajudar outras meninas, outras mulheres, outros filhos de Deus a estarem mais perto dele, a conhecer a sua palavra, a terem prazer na sua palavra. Então eu tô aqui com uma alegria no meu coração muito grande de estar com vocês. E hoje nosso devocional é muito especial, porque foi uma palavra que o Senhor me entregou que mudou minha forma de pensar. Eu realmente recebi um entendimento, uma revelação do Espírito no texto que nós vamos ler hoje, que eu não tinha percebido, gente. Eu já li a Bíblia toda algumas vezes, mas é impressionante como a palavra de Deus é viva, Jesus é a palavra. Então você pode ler a Bíblia mesmo, várias vezes, com força mesmo, porque o Senhor vai falar com você sempre que você estiver com o coração aberto. Então ore comigo. Senhor Jesus, obrigado porque mais um dia nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E nós vamos ler a Tua palavra, nós vamos estar contigo agora. A Bíblia é o único livro em que o autor se faz presente na hora que nós estamos lendo. Ah, que maravilha saber disso, Senhor. Então abre os nossos olhos, Espírito Santo. Nos leva a Jesus agora nesse momento de leitura, em nome de Jesus. Amém? Abra o seu devocional na página 23 e nós vamos ler o Evangelho segundo escreveu Marcos, lá no capítulo 8, versículo 25. Preste atenção nesse verso. Está escrito assim: Então tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente. Uau! Aqui nós estamos vendo a cura de um cego. Esse cego, gente, ele foi um instrumento usado por Jesus. É tão linda essa história porque ele não foi apenas um recebedor da cura, da bênção de Jesus, mas ele foi um instrumento usado por Jesus para ministrar a outras pessoas. E aqui já fica uma chave para nós. Você sabia que Deus nunca faz algo exclusivamente para mim? Sabe? E a gente pode até aprender isso, porque às vezes a gente não recebe resposta de orações porque a gente está pedindo mal, a gente está pedindo de uma forma egoísta. A oração que é efetiva e que é segundo a vontade de Deus é aquela oração que sempre vai alcançar você, mas vai transbordar de você, não vai parar em você aquela bênção. Nós estamos aqui para abençoar, para servir. Então tudo o que o Senhor derramar sobre você não será somente sobre você, mas será sobre outras pessoas que você precisa servir. Amém? Pega essa dica. E aqui nós vemos Jesus curando um cego de uma forma inusitada. Se você for ler o contexto, a Bíblia fala que Jesus entrou na aldeia. Aqui em Marcos capítulo 8, no versículo 22, diz que quando eles entraram numa aldeia chamada Betsaida, eles trouxeram esse cego para ele. Mas a forma que Jesus curou foi muito inusitada. Sabe o que ele fez? Jesus pegou ele pela mão, tirou ele da aldeia e cuspiu nos olhos do cego. Gente, se fosse hoje, nessa geração mimizenta, meu Deus, que absurdo, não admiro mais Jesus. Que forma mais grosseira de tocar numa pessoa, que falta de respeito com um deficiente. Gente, Jesus cuspiu nos olhos dele. E naquele momento Jesus disse para ele: você vê alguma coisa? E ele disse: eu tô vendo os homens como árvores que andam. Então Jesus faz o quê? Ele toca novamente nos olhos do cego. E quando ele toca novamente, ele passa a ver todas as coisas claramente e distinguia tudo como era. Eu acho lindo porque está escrito dessa maneira na Bíblia. Olha aqui no versículo 25, ele diz: ele passando a ver claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito, passando a ver claramente. Agora eu quero te explicar uma coisa muito interessante. Quando Jesus toca no olho do cego, ele não passa a ver tudo de forma nítida, mas a sua primeira percepção das coisas é que as pessoas eram como árvores, ou seja, ele não tinha um discernimento claro da visão como nós temos.
E se você for ler o contexto dessa cura, alguns versículos antes, Jesus tinha acabado de realizar um grande milagre em outro lugar, em uma outra região. Ele havia multiplicado muitos pães e peixes. E quando ele termina de fazer aquele milagre, então ele decide sair daquela região onde ele está para ir para Betsaida, na outra região. Mas quando eles vão entrar no barco para ir para outra região, os discípulos, aí Jesus diz para eles assim, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Aí os discípulos falam, esquecemos os pães que sobraram do milagre. Jesus está falando do pão. E Jesus não estava falando do pão físico que tinha sobrado do milagre. Jesus estava falando, quando Jesus diz do fermento dos fariseus, ele está dizendo, cuidado com a doutrina, cuidado com os ensinamentos que levam você para uma religiosidade vazia, vã e sem sentido, e isso te leva também a ter uma vida pecaminosa, porque como o fermento que é colocado em uma pequena quantidade numa massa, ele cresce, da mesma forma acontece com o pecado em nossas vidas. Geralmente, começa de uma forma pequenininha. Pessoas que estão, infelizmente, viciadas em pornografia, em drogas, em qualquer outro tipo de vício, começam de uma forma pequena e aquilo como um fermento cresce dentro da pessoa e ela se torna escravo daquilo que a domina. Isso é muito sério. E Jesus disse isso, cuidado com o fermento dos fariseus, com a religiosidade, com os rituais vazios que te ensinaram de geração em geração. Sabia que até dentro de nós pode haver esse fermento? Talvez você conhece a Deus de ouvir falar das tradições que seus pais, seus avós te ensinaram, mas você não conhece pessoalmente a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus é mais do que religião, Jesus é mais do que rituais vazios. Ele é um Deus que se revela pessoalmente a você, ok? A partir disso, Jesus então encontra com aquele cego e agora ele usa essa situação para ensinar algo poderoso para os discípulos. Quando ele cura o cego não consegue ver claramente, ele toca novamente no cego e o cego passa a ver todas as coisas como elas são. Interessante que Jesus estava também querendo ministrar aos discípulos que eles ainda não haviam entendido quem ele era. Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos, aqueles que o seguiam mais de perto, que eles ainda não compreendiam quem Jesus era. E é isso que eu estou querendo dizer para você. Talvez nós estamos caminhando há anos dentro de igrejas e não entendemos ainda quem Jesus é. E isso é muito sério e muito perigoso porque pode nos fazer desanimar, nos perder no meio da jornada e ser enganados por qualquer vento de doutrina que é ensinado por aí, qualquer maluquice que se inventa por aí. Então, Jesus vem e toca novamente nos olhos do homem e ele passa a ver. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles precisavam de um toque novamente, para que eles conseguissem ver claramente todas as coisas, para que eles conseguissem ter o discernimento espiritual necessário para compreender o propósito de Jesus. Os discípulos, os seguidores de Jesus precisam compreender o propósito de Jesus, porque quando nós entendemos quem Jesus é, o que ele fez, o que ele está fazendo hoje e o que ele vai fazer, nós conseguimos ter discernimento espiritual para distinguir todas as coisas que estão acontecendo aqui no mundo. Se você é uma pessoa que fica desesperada com más notícias na televisão, você é uma pessoa que fica com muito medo diante de pandemias, diante de tragédias, talvez você ainda não está com o discernimento claro do propósito de Jesus. Porque a Bíblia já nos mostrou qual é o final dessa história e o Cordeiro vence no final. É tão interessante que a cura do cego estava além da cura física dele. Jesus queria curar a cegueira espiritual dos seus discípulos, que no versículo 27, após a cura do cego, Jesus disse aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Jesus perguntou para ele, o que as pessoas estão falando que eu sou? Para ver se eles tinham entendido quem Jesus era. E no versículo 28 eles responderam:
João Batista, outros Elias, mas outros alguns profetas. E aí Jesus muda a pergunta. E agora ele quer saber de cada um deles que seguiu de mais perto. Então lhes perguntou: mas vocês, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Em outro evangelho Jesus disse: isso quem te revelou não foi a sua carne, Pedro, foi o próprio Deus que te revelou. Uau! Jesus quer saber se você sabe quem ele é. E ele não é um anjo evoluído, ele não é um grande profeta apenas, um grande juiz ou um bom homem. Ele é o Cristo, o enviado de Deus, com o propósito de reconciliar todos aqueles que estavam afastados de Deus à presença do Pai, garantindo-lhes a vida eterna. E a gente ainda pode participar do propósito de Deus nessa terra, trazendo outras pessoas para essa verdade, curando pessoas, libertando pessoas, mas para isso precisamos conhecer o Cristo, o enviado de Deus, não Jesus ensinado em religiões, em historinhas e fábulas por aí, mas o Jesus, o Cristo, o revelado nas Escrituras. Talvez você ficou pensando: Bruna, não sei se eu conheço Jesus então eu quero te pedir agora, põe a mão sobre os seus olhos e nós vamos orar pedindo ao Pai que, como ele tocou naquele cego pela segunda vez, ele toque nos nossos olhos novamente e abra o nosso entendimento para conhecer ele como ele é. Amém? Senhor Jesus, assim como o Senhor tocou aquele cego pela segunda vez, toca novamente os nossos olhos, Senhor. Pai, que nós possamos abrir os olhos e conseguir discernir as coisas espirituais como elas são. Não queremos ser levados pelo vento de doutrina e por enganações deste mundo. Queremos ser guiados por Ti, Senhor. Nos leva, Senhor, nesse dia a Te conhecer verdadeiramente. Tira tudo que nos foi ensinado que não veio do Senhor. Toca os nossos olhos e cura-nos, Senhor, da nossa cegueira espiritual, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa ter abençoado o seu coração e nós nos encontramos no próximo devocional, querendo Deus. Tchau, tchau.